nome da exposição é Caminhos da Arte. Então, os Caminhos da Arte tem várias partes. Então, na primeira parte, que seria dedicada à Cambuquira e à fazenda, tem o início mesmo, a gente vê os desenhos dos moleques. Quem são os moleques? São os moleques de Cambuquira, que ficavam ali na porta dos hotéis e com os quais eu tinha um relacionamento muito bom, porque eles acabavam sendo meus alunos de desenho, eles desenhavam comigo, a gente ficava ali na porta dos hotéis desenhando, então a exposição começa com eles, uma homenagem a esses moleques que desenhavam comigo. Depois tem algumas obras que foram feitas na Fazenda Paraíso, em Américo Brasiliense, para onde eu mudei, deixando de morar em São Paulo, fui morar em Américo, então as minhas experiências com a fazenda e as experiências com Cambuquira. Então temos as aquarelas de Cambuquira e outros quadros a óleo do início da obra e também depois, posteriormente, mais adiante, as aquarelas, que são não só a experiência minha com Cambuquira, a minha visão de Cambuquira, o meu sentimento daquilo que eu estava vendo, as minhas experiências com a cidade e principalmente com a paisagem, mas também tem alguma coisa de política no meio, tem algumas coisas que eu estava vivendo na época que aparecem também nas aquarelas de Cambuquira. Eu coloco algumas obras que mostram as fases pelas quais eu passei. Então ali tem obras do início, do período acadêmico, quando eu comecei ao trabalho, quando eu ainda era criança, adolescente, com os professores que eu tinha. Então tem obras desse tempo e tem obras depois do tempo da faculdade, de Santa Marcelina, e outras obras que foram feitas mostrando as etapas. Então, as fases que eu fui vivenciando. E eu vejo que algumas pessoas, algumas crianças se interessam muito por obras do início, por exemplo, a do filósofo, que tem a Máscara, que é uma obra a carvão e que está despertando interesse entre as crianças, e que eu não esperava que isso fosse acontecer. Também tem retratos das minhas filhas e a série do Anjinho, por exemplo, em Américo Brasiliense e tal, que demonstram ao mesmo tempo, e outros quadros que tem ali, que lembram a pop art e tal, que ao mesmo tempo são coisas da minha vida, mas também que se refletem o momento histórico que a gente estava passando. Então tem alguns aspectos políticos, tem alguns aspectos da arte da época que se misturam e aparecem nessas obras. A história da arte é um capítulo muito especial. Tá aqui o livro do Barroco, bem grande, o livro aqui. É o seguinte, a história da arte sempre é vista, de uma maneira geral, como algo muito fora de nós mesmos. E quando eu fui estudar com o Vanacker, aí foi uma grande mudança na minha obra, eu aprendi que livro, a gente podia sentar no chão, pegar o livro na mão e estudar. Quando a gente estuda arte, o livro é fundamental. Hoje em dia existem também os vídeos e outros elementos, mas o livro é fundamental porque você abre o livro naquilo que você está interessado e você pode folhear e pode se aprofundar naquilo que o artista fez. Então, você pode estudar aqui. O livro é uma forma de estudo. Então, esse livro é do Barroco, mas todas as épocas têm livros, e é fundamental que o estudante de arte se debruce nas obras que estão nos livros, nas obras que foram feitas no passado, né? Para depois construir as suas obras. O Vanacker, que era o meu professor, quando eu comecei a estudar com ele, a diferença que eu senti foi essa, que ele pegava um livro de história da arte, colocava no chão, porque ele tinha paralisia, ele se sentava no chão,
e a gente sentava no chão junto com ele, e ele punha o livro no chão, às vezes estava com a mão suja de tinta, pegava o livro com a mão um pouco suja e mostrava que a arte do passado não era um monumento de museu, mas era algo que eu poderia experimentar, que eu poderia estudar, ver, olhar, experimentar. Era algo íntimo, que a gente podia ter uma relação muito próxima com aquilo que os outros artistas já fizeram. E isso foi fundamental para a minha formação e é isso que eu quero mostrar também na exposição. Então, a parte de História da Arte da exposição mostra uma porção de trabalhos que eu fiz vendo outros artistas. E então, vendo outros artistas, eu fiz paródias, eu fiz releituras, e eu percebi que as crianças estão gostando muito disso. Então, onde tem as minhas releituras, tem também um folheto com as fotos dos livros, dos autores, os origens, né, das obras que originaram aquela minha obra. E eu percebo que as crianças vão lá e ficam folheando. Então, eles se interessam muito por folhear os artistas do passado e olhar para ver o que eu fiz com aqueles artistas. Eu não esperava que crianças pequenas fossem ter tanta ligação com essa parte da exposição. O labirinto é a parte, o tempo que eu fiquei estudando arte. Aí eu já estudava com o Van Acker, aí eu tinha abandonado, digamos, o meu aprendizado acadêmico, que foi na adolescência. Aí nesse momento eu já estava na faculdade e tal, fazendo filosofia e depois educação artística no Santa Marcelina. Mas o labirinto é um momento, aí eu já era adulta. No início eu não sabia para onde ir e de repente, por causa dos meus estudos de História da Arte, eu comecei a descobrir os caminhos. Então o labirinto tem gregos, tem minha família, tem história do Brasil, tem livros que eu lia na época. Enfim, o labirinto são as minhas experiências. Tem teatro, tem muita coisa lá. E são a relação com os meus alunos pequenos, os brinquedos das crianças. Eu revelava muita coisa que eu estava vivenciando na época. E ao mesmo tempo eu mostrava que eu estava acesa para muita coisa ao mesmo tempo. Então o labirinto tem imagens que se misturam. E tem muitas imagens e muitas cores, e às vezes apresenta dúvidas, às vezes apresenta encontros, mas era sempre, vamos dizer, meio tumultuado. É um momento de tumulto, mas um momento de busca. Esse é o labirinto. Desenhos feitos ou com carvão, ou com crayon, ou com pastel no tempo antigo, depois com pintura a óleo, depois com canetinha esferográfica. Retratos de pessoas conhecidas da família, de outras pessoas conhecidas também, e também estudos de desenhos com crayon, com pastel no início da obra, com canetinha hidrográfica, que quando eu comecei a estudar com o Van Acker, ele gostava de caneta esferográfica, então me ensinou a trabalhar com isso, com canetinha hidrocor, com aquarela, enfim, com pintura a óleo, enfim, várias técnicas, mas que mostram alguns retratos familiares e também desenhos que se referem a temas como maternidade, como crianças, brinquedo de crianças. São temas que estão assim envolvidos com a vida da gente. E eu fiquei feliz de ver que pessoas vendo esses trabalhos me contaram. Eu também tive essas experiências. Então tem lá os aquarelas de um parto. Então uma moça me falou: eu vivi muito isso, foi muito emocionante para mim. Então eu percebi que eles transmitem sensações que as outras pessoas conseguem se identificar e já passaram por essas sensações também. Os mares que estão na outra sala
eles mostram bem uma sequência. Houve um momento na minha história que eu entrei em contato com a arte moderna, que era da época, e com a arte abstrata. E era praticamente proibido desenhar com figuras e com pincel e tal. Então aquilo que eu tinha aprendido na adolescência não era para fazer assim. A arte estava caminhando para outro lugar. E eu fiquei numa dúvida muito grande e tentei por algum tempo ser uma pintora abstrata, já que todo mundo estava fazendo isso. Então eu tentei. Então ali existem algumas obras desse tempo. E nos mares, o começo da parede, que até o primeiro obra é um Cristo, depois vai entrando umas mulheres meio voando, e depois vai entrando nos mares. Os mares são um pouco esse tempo que mostram esse tempo que eu tô primeiro nas linhas abstratas só de cores e depois começam a aparecer imagens. E até o final da parede, aí eu já abandono esse desejo de ser igual às pessoas da minha época e começo a pintar o mar do jeito que eu achava que devia. Então, aquela parede mostra esse momento, esse tempo, e quando eu consegui me livrar de ideias e fazer simplesmente o mar, que eu chamo de sala psicodélica. Aí o que ela é? Ela é uma sala que tem roupas, porque na época anos entre 65 e 70 mais ou menos, eu fazia roupas pintadas com tintas fosforescentes, então são aquelas que quando põem a luz negra elas ficam brilhantes. Porque fazia parte da época a gente ir às festas, e às festas as pessoas usavam roupas especiais nas festas. Então eu produzia as minhas roupas para poder ir às festas e todo mundo gostava e eu achava bacana porque era sempre um momento especial. E era um tempo especial, esse tempo dessa sala. Era um tempo que tinha os Mutantes, a Rita Lee, o Caetano Veloso, o Gilberto Gil, estavam todo mundo começando. E aquilo exercia, e também o rock, né, que existia também, aquilo tudo, Beatles, sei lá, tudo aquilo misturado, estava exercendo na juventude um efeito muito importante. Então, esse efeito é visto nas minhas roupas, porque eu pintava nas roupas aquilo que estava acontecendo ao meu redor. Ali também existem as historinhas em quadrinhos. Esse foi outro caminho que eu fiz nessa época mesmo, indo para ilustrações na escola, porque aí eu estava fazendo o curso que chamava normal, naquela época seria o curso de magistério, né? Formação de professores, a gente desenhava muito, e eu criei umas histórias em quadrinhos e tinha umas personagens, que a Dorô, que foi uma personagem que fez fama na escola, e eu também me refugiei no meu caminho de obra de arte, eu me refugiei um certo tempo nessas brincadeiras de historinha em quadrinhos, que, de novo, em Cambuquira, quando eu vinha para cá, eu fazia também no hotel, então tem a história relatando tudo que a gente fazia no hotel. Então era esse momento histórico em que se fazia brinquedo de criança, roupas pintadas, festas com decorações psicodélicas. Isso tudo reflete esse momento que nós vivemos. Nós tivemos a oportunidade de viver esse momento. Um ensinamento acadêmico, onde eu aprendi muitas técnicas, e também ela era apaixonada pelos impressionistas. Então a tia Ruth era assim, uma união de academismo com impressionismo. Então dava um resultado muito especial. E eu aprendi então com ela a gostar das cores, a gostar dos impressionistas e ao mesmo tempo a desenvolver técnicas que mais para frente vão ser importantes para mim. A Sala Branca é o seguinte: depois de muita luta, muita dúvida, muito sem saber o que fazer ou sabendo, muito estudo, muita história da arte, eu acabo desembarcando, vamos dizer assim, em Tiradentes. Eu já tinha feito outras viagens, Ouro Preto também, mas quando eu cheguei a Tiradentes e consegui ficar lá algum tempo, aí eu desenvolvi um outro tipo de trabalho, que é o da Sala Branca. Ali tem Tiradentes, tem São João del Rei,
tem Congonhas do Campo e tem Ouro Preto. Bom, essa sala, já nós estamos mais ou menos próximos do ano 2000. Então, é um novo século, vamos dizer assim. O século XX é muito tumultuado. E os meus caminhos durante o século XX são tumultuados, do mesmo jeito que é o século XX. O século XXI pode ser tumultuado em outras áreas, mas na pintura, na arte, ele é melhor do que o século XX. Porque aí, nesse momento, eu consigo chegar em Tiradentes e ver que existem outros artistas fazendo os seus trabalhos, que esses trabalhos não são necessariamente a arte do momento, mas eles estão fazendo aquilo que eles querem. Então esse contato foi muito importante. E a partir disso, e também pelo contato com o barroco, assim, direto, né? Eu conheci o barroco em livros, e aí eu posso conhecer o barroco na prática e bem próximo. Então, eu passo a me identificar e perceber que a minha obra tinha muito a ver com tudo aquilo. Então, é como se, eu já falei isso em outro momento, é como se eu estivesse dentro da minha própria obra. Tiradentes, para mim, andar na rua é a mesma coisa que eu estou andando dentro do meu quadro. Então, é como se eu falo, bom, cheguei, né? Se eu estou nos caminhos, eu cheguei no lugar onde a minha morada. Então, o barroco brasileiro, aquelas igrejas todas as belezas que tem lá, as ruas, e também os artistas que estão trabalhando lá e o que eles significam mesmo hoje para as pessoas, tudo isso é o que eu estava sempre procurando. Então, a Sala Branca é uma espécie de sossego, é uma espécie de paz, além de ser também uma sala cheia de religiosidade, onde a religiosidade parece que fica em paz. Então, não existe grandes tumultos. São imagens religiosas que, para minha cabeça, elas transmitem um momento de tranquilidade.